Prezados amigos e amigas, um bom dia para todos nós. Que Deus nos abençoe com a sua luz e com a sua paz. Que Jesus, nosso amigo e mestre de cada passo da jornada, nos possa envolver com o seu pensamento, com as suas vibrações, para que nos seja proveitosa essa manhã, para que recolhamos aqui reflexões, inspirações, estímulos, a fim de que avancemos na jornada que nos está proposta. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer pelo convite que nos foi feito, por esse circuito de palestras que a gente pôde realizar. Ontem, infelizmente, não foi possível, dadas algumas intercorrências que fazem parte da jornada, mas hoje aqui estamos, agradecidos imensamente pelo carinho de todos, aqui de Ilha Solteira, também da região que aqui estão, e esperamos poder, sinceramente, retribuir todo esse carinho que temos recebido e que muito nos ampara na caminhada, com esses recursos do Evangelho, que a nós próprios tanto nos têm sido úteis e tanto nos têm amparado na caminhada. E para as nossas considerações nesta manhã, não será outra a fonte em que vamos nos apoiar. Vamos voltar o nosso coração e a nossa mente àquela que é para nós essa fonte primordial, esse manancial mais sublime e imprescindível para o nosso processo de transformação, a fim de que consigamos nos libertar das amarras que ainda nos entravam à marcha, daquilo que ainda nos prende ao pretérito, para que enfim avancemos em direção ao futuro luminoso que nos foi projetado pelo Divino Mestre, por meio de suas boas novas. Nada melhor, portanto, do que recorrermos diretamente a Ele, às suas palavras imperecíveis, aquelas que Ele mesmo disse não haveriam de passar. Embora todas as transformações já vividas pelo mundo até aqui, cada vez mais sentimos, cada vez mais compreendemos a perfeita atualidade e pertinência de cada orientação do Mestre Sublime. E é por isso que a ele voltamos hoje aqui com uma tarefa, de certo modo, inglória, no sentido de nos chamar um pouco a atenção. O assunto a que nos propomos nesta manhã é, de certo modo, para todos nós, espíritas ou cristãos, de um modo geral, um assunto numa certa medida incômodo, mas diríamos muito importante, porque é o chamamento. É o chamamento à consciência, é o chamamento à responsabilidade. E nós extraímos essa reflexão de um texto que líamos há algum tempo do próprio Evangelho e que nos trouxe, então, nos projetou a essas considerações que julgamos importantes serem compartilhadas. Julgamos importantes serem compartilhadas. E o texto a que fazemos referência encontra-se no Evangelho de Mateus, também estará no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 21 em diante. Nós fizemos aqui um recorte deste capítulo. Quando Jesus, no seu núcleo primordial de atuação, ele percorreu ali os caminhos da Palestina de então, Judéia, Samaria, mas como nós sabemos, esteve mais centralizado em sua atuação na conhecida Galileia, nas cidades que compunham ali o entorno do lago de Genezaré, o Quinerete. Jesus concentrou-se primordialmente naquela região, a região da Galileia, em especial no entorno daquela cidade que foi tomada por ele como base, talvez, de atuação. O QG, o centro no qual Jesus se concentrou juntamente com os apóstolos, foi a cidade de Cafarnaum, em especial a casinha de Simão Pedro, de onde ele partia com os discípulos, ele partia com os apóstolos, tanto para as atividades de pesca, como para as atividades ali de caminhada em torno do lago, onde então ele ia colhendo as circunstâncias, os acontecimentos do dia a dia, para convertê-los em lições imortais, inesquecíveis para a humanidade.
atemporais, embora trazidas naquele tempo, naquele contexto. As suas palavras dirigiam-se ao espírito imortal, por isso transcendendo qualquer aspecto cultural, circunstancial, de tempo e de espaço. Então, dali de Cafarnaum e das cidades do entorno, Jesus estabelece essa epopeia inigualável na história da humanidade, a mais bela jornada, os mais belos acontecimentos de que nós, aqui, seres humanos encarnados no planeta Terra, podemos ser testemunhas ou podemos acessar por meio dos registros históricos, em especial do próprio Evangelho. Então a gente trouxe essa contextualização para entendermos um pouco da fala de Jesus, porque é uma fala que, no primeiro momento, pode soar até estranha para nós, mas aí a gente vai buscando o auxílio do Espiritismo, do entendimento espiritual dos textos do Evangelho, para conseguirmos acessar a mensagem que ela traduz, que ela expressa. Jesus diz assim no versículo 21, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E ele prossegue, e tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Como disse, são palavras do Evangelho que, lidas assim superficialmente, sem uma contextualização e principalmente sem um aprofundamento no sentido espiritual, soam-nos até estranhas. Palavras apocalípticas, palavras talvez muito duras de Jesus numa primeira análise. Mas entendendo o contexto, o que essas cidades aqui mencionadas representavam lá no momento da atuação de Jesus e as outras cidades aqui mencionadas, por exemplo, Sodoma, o que elas representavam, a gente vai perceber, a gente vai compreendendo a profunda pertinência e até o alerta dessas palavras para nós hoje, espíritas, que aqui estamos buscando seguir os passos e entender de fato a mensagem. Por que que Jesus enumera essas cidades em especial? Um pouco nós já trouxemos aqui na breve introdução que fazíamos. Cafarnaum era o ponto principal de atuação de Jesus, de onde ele partia para a atuação ali no entorno, especialmente no entorno do lago Genezaré. Então, Cafarnaum, os habitantes de Cafarnaum, os que ali estavam nas adjacências, nas circunstâncias, foram talvez na terra os que tiveram a oportunidade de mais conviver diretamente com o Divino Mestre, de ouvir-lhe as lições, as pregações que eram feitas ali no entorno, nos montes ao redor, no Monte Tabor ou às margens do lago, quando ele estava dentro do barco falando para aqueles que estavam às margens do lago. Cafarnaum e aqueles que ali estavam naquele momento teve essa bênção, essa oportunidade de receber, como nenhum outro conjunto de pessoas na Terra, naquele momento, ou de um modo geral, as magnificências do reino, do Evangelho, em sua pureza mais original, diretamente da fonte. E Corazim, Betsaida, eram cidades ali próximas, que também tiveram essa ocasião de interagir mais diretamente com o Mestre quando aqui esteve entre nós. Foi o principal triângulo de atuação de Jesus. Alguns estudiosos chegam a chamar essas três cidades de o triângulo evangélico. Cafarnaum na margem mais esquerda do lago, né, mais oeste do lago. Betsaida na margem mais leste, ali nordeste, na verdade, do lago de Genezaré. Corazim um pouco mais ao norte, de modo que elas formavam quase que uma espécie de triângulo, por isso o nome triângulo evangélico, o triângulo onde Jesus mais atuou, onde Jesus mais
pregou, onde Jesus mais efetuou ali as curas, onde ele mais interagiu com as pessoas. Tiro e Sidom, por sua vez, é importante entendermos as cidades para entendermos a mensagem. Tiro e Sidom eram cidades que ficavam mais ao norte, na região da Fenícia, hoje ali próxima à região do Líbano, né, aquelas adjacências, Síria, Líbano, ali ao norte, né, da Palestina. E eram cidades, à época, muito conhecidas pelas suas habilidades de navegação, né, herdeiras que eram da Fenícia, que foi uma das nações que mais desenvolveu esse aspecto da navegação, e que por isso mesmo eram cidades muito prósperas, comercialmente falando, em decorrência da própria navegação. Então eram cidades muito ricas, eram cidades muito prósperas, materialmente falando. No entanto, eram cidades, no título da época, conhecidas como cidades pagãs, né? Não eram cidades ali da Judéia, não eram cidades do povo judeu, embora existissem comunidades judaicas ali. Então, geralmente eram compostas por pagãos que adoravam outras divindades, enfim, que ainda estavam, no que diz respeito ao conhecimento das leis divinas, no que diz respeito ao aprofundamento na revelação espiritual, ainda mais incipientes, ainda mais no início do processo. Então, essas eram Tiro e Sidom. E a cidade de Sodoma é uma cidade muito conhecida, né, na simbologia do Antigo Testamento, aquela cidade que teria sido destruída em decorrência dos desvios da população, dos desvios dos que ali estavam, dos que ali viviam. Nós não vamos entrar muito no mérito do símbolo e tudo mais de Sodoma, mas é uma representação de corações ainda muito voltados para a matéria, para as sensações, e que, naturalmente, em decorrência disso, da ignorância espiritual, acabavam colhendo dores e as consequências dolorosas desse desvio das leis divinas, né, que prezam pelo equilíbrio, pela harmonia, enfim, pelo progresso espiritual dos seres. Então, entendendo melhor as cidades, e especialmente o que as cidades representam aqui em termos de possibilidades de discernimento, de recursos espirituais recebidos, a gente já começa a entrar no teor ou na proposta do que Jesus está dizendo. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. Porque se as coisas que aqui têm sido compartilhadas, se os recursos espirituais que vocês têm recebido, se eles tivessem sido transmitidos talvez em Tiro, em Sidom, em Sodoma, provavelmente muitos corações lá teriam se arrependido, teriam retificado caminhos. Ao passo que ali foi uma das regiões, ou muitas vezes, onde Jesus enfrentou maiores resistências. Inclusive na sua terra natal, em Nazaré, os discípulos mesmo chegam a ficar impressionados com a resistência que o mestre recebe na sua terra natal. É ali, inclusive, que Jesus cunha aquela frase que até se tornou um ditado popular, né? Não há profeta em sua terra, dada a dureza, o endurecimento da população de Nazaré e também dessas cidades onde Jesus primordialmente atuou, em receber aquela mensagem. Uma certa cegueira espiritual, uma certa resistência, mesmo recebendo tanto, uma indisposição em mudarem, em se transformarem. Ao passo que talvez aquelas cidades onde existiam maiores desvios, mas mais oriundos de uma ignorância espiritual, os que ali estavam, em recebendo esses recursos, talvez teriam se arrependido ou retificado caminhos, né? De maneira similar ao que aconteceu com a cidade de Nínive. É interessante essa passagem que se encontra no Antigo Testamento, quando o profeta Jonas é enviado à cidade de Nínive, e os ninivitas eram adversários antigos do povo judeu, em decorrência ali de uma série de desajustes entre eles, de incompreensões. O profeta Jonas, no primeiro momento, até resiste ao chamado de ir lá levar a mensagem, um alerta divino à cidade de Nínive, e aí tem toda aquela história, ele foge, vai para uma embarcação e é engolido pela baleia, né, o simbolismo que ali existe no Antigo Testamento. Depois ele acaba aceitando a orientação divina e vai até Nínive, e ele tinha ali uma incumbência de ir até Nínive
e dar um alerta aos ninivitas. Olha, se vocês seguirem com as posturas que vêm adotando, desviando-se assim da lei divina, a cidade será destruída. Claro que isso é muito mais uma simbologia para denotar para nós as consequências dos nossos desvios da lei. Tudo que a gente faz fora da lei está fadado a perecer. Está fadado a, mais cedo ou mais tarde, se destruir. Não tem base sólida. Tudo que é construído distante da lei divina é construído sobre bases frágeis, como a areia movediça, e não sobre a rocha. Então essa é a simbologia, a cidade será destruída, as dores que viriam, essa linguagem, às vezes, muito enérgica, muito enfática do Antigo Testamento, no fundo ela fala das leis divinas que nos presidem os destinos de maneira mais marcante para tocar aquelas consciências que naquele tempo estavam mais imaturas, mais ou menos amadurecidas. Essa é a ideia. Então, a missão de Jonas era ir até a cidade e dizer, olha, tem um recado de Deus para vocês. Se seguirem nesses caminhos, as consequências serão dolorosas. Ele chega lá, então, transmite a mensagem aos ninivitas, e os ninivitas se arrependem. A expressão que a gente viu aqui, utilizada por Jesus, né, teriam se arrependido com saco e com cinza, era uma questão cultural dos povos daquela época, como uma expressão de arrependimento, às vezes de luto. Eles se vestiam de saco, colocavam cinza, para denotarem ali o sincero arrependimento, né? Para denotarem que estavam dispostos a mudar de vida, realmente se renovarem, a transformarem, para denotarem a tristeza de terem reconhecido que estavam equivocados, ou as dores pelas quais passavam. Então, a expressão saco e cinza, no Evangelho, no Antigo Testamento, quando a vemos, ela é um símbolo cultural ali de arrependimento. E foi o que os ninivitas fizeram. Se arrependeram, repensaram ali caminhos, vestiram-se de saco, de cinza, etc. E o que acontece então? Jonas esperava o que havia sido dito, que a cidade seria destruída. Queria ele ver o circo pegar fogo, digamos assim. Talvez até em razão das dificuldades que tinham com os ninivitas. Só que, como eles se arrependeram, Deus nada faz. Deus os poupa das consequências mais dolorosas. E Jonas fica irritado com Deus. Jonas fica bravo. Você me mandou aqui para falar sobre isso, e aí vai e você não faz nada. E então acontece que Deus faz crescer perto da tenda de Jonas uma árvore. A depender da tradução, a gente vai ver vários nomes diferentes para essa árvore. Mas a árvorezinha vai crescendo, e ele ficava ali sob a sombra daquela árvore, ele foi se apegando àquela árvore. E um certo dia ele acorda e a árvore está seca. Deus havia secado aquela árvore. E ele então fica dolorido, fica triste. Deus então lhe diz, você se entristeceu pelo fato da árvore ter secado. Você criou um vínculo de afeto com essa árvore. Imagina para mim, quando, pela lei divina, quando as criaturas se desviam da lei, sou impelido a ser mais enérgico com as criaturas. Imagina o que eu sinto. Se você ficou aflito por causa da árvore, imagina eu com milhares e milhares de vidas que estão sob a minha tutela. Então foi uma mensagem profunda, né, muito representativa ali de Deus, de que a proposta divina é sempre uma proposta de misericórdia, de reeducação, de reorientação de caminhos e não de punição pela punição. É uma proposta de reajuste. Então, voltando aqui ao caso das orientações ou da fala de Jesus, se em Tiro, Sidom, mesmo Sodoma, que passou pelos processos mais dolorosos, se eles tivessem talvez tido acesso a esses recursos naquela época, talvez teriam feito como os ninivitas, reconsiderado caminhos. Ao passo que em Corazim, em Betsaida e em Cafarnaum, em especial, o endurecimento dos corações permanecia, mesmo com todas aquelas orientações divinas sublimes. A gente percebe que, em especial, em relação a Cafarnaum, Jesus ainda é mais enfático. E é importante entendermos esse aspecto da atuação de Jesus, porque o Mestre, sendo ele espírito puro, sendo ele a plenitude de desenvolvimento do ser, sabia transitar muito suavemente ou de maneira muito equilibrada, de maneira muito necessária até,
entre as posturas mais ternas, mais acolhedoras, e as posturas mais firmes e mais enérgicas, quando entendia a necessidade delas. A gente percebe essa característica num espírito puro de saber dosar muito bem energia e ternura, verdade e amor, acolhimento e firmeza, a depender das circunstâncias dos seus interlocutores, dos espíritos que estavam diante dele. É a mesma sabedoria da própria lei divina, que vai atuando junto a cada espírito conforme o endurecimento, conforme a suscetibilidade, a abertura que o espírito já apresente. Me faz recordar uma fala de Emmanuel no prefácio do livro Falando a Terra, que é um livro fantástico, que traz ali mensagens de algumas personalidades da história do Brasil, de renome, né, de influência. E no prefácio do livro Falando a Terra, Emmanuel diz, fazendo uma metáfora para nós, né, que a gazela desperta ao cantar do pássaro, ao passo que a rocha apenas sob a explosão da dinamite. Então ele está fazendo uma comparação das posturas dos espíritos. Aqueles espíritos já mais sensibilizados, que são ali representados, né, pela gazela, são espíritos que despertam para determinadas realidades, para determinadas necessidades de transformação, de maneiras mais suaves, de maneiras mais amenas perante a lei. O canto do pássaro. Agora, aqueles espíritos que se mostram mais como a rocha, endurecidos, resistentes, orgulhosos, a lei se manifesta de maneira mais enérgica, como a dinamite. Assim também a palavra divina do Mestre. Perante os fariseus, por exemplo, enrijecidos no seu orgulho, ele foi muito enérgico. Nós temos o conhecido sermão do capítulo 23 de Mateus, chamado Sermão dos Ais, em que Jesus vem elencando os desvios de entendimento da lei divina dos fariseus, e é para com eles muito vivo nas palavras, candente até nas palavras. Ao passo que teremos o conhecido sermão das bem-aventuranças, voltado aos aflitos, que seriam aqueles espíritos que já romperam um pouco com o cativeiro das ilusões do mundo, os devaneios do orgulho, da indiferença, a dor já lhes humanizou, a dor já lhes sensibilizou, e então Jesus lhes traz as bem-aventuranças. Então o mestre, refletindo plenamente a própria maneira de operar da lei divina, sabia dosar energia, amor, ternura, firmeza, conforme as necessidades. Então, perante os aflitos, Jesus expressava aquela candura, aquele acolhimento. Mas perante aqui os de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, que se faziam tão refratários ao ensinamento, Jesus destaca as consequências dessa dureza voluntária, dessa ignorância cultivada, como diz Emmanuel. Porque uma coisa é a ignorância na sua maneira mais crua, a ignorância que ainda não teve acesso aos recursos espirituais, à luz mais propriamente. Outra coisa é a ignorância cultivada. A ignorância voluntariamente mantida, em que já foram recebidos os recursos, mas prefiro ignorá-los, não considerá-los na maneira de analisar a vida ou de me conduzir. Essa ignorância é menos desculpável que a outra. Essa ignorância é mais responsabilizável do que a outra, a ignorância acalentada. E é o que nós temos aqui. Em especial, no caso de Cafarnaum, que Jesus chega a dizer: e tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu. Por que te ergues até o céu? Porque o céu desceu até Cafarnaum. Os habitantes de Cafarnaum, os que lá estavam, tiveram a ocasião de ver, e nenhum outro contexto da história da humanidade teve a oportunidade de ver o que Cafarnaum viu. A expressão da vivência integral da lei divina, do amor encarnado que caminhou no mundo. Nenhum conjunto de seres da Terra ergueu-se tanto em termos de horizontes espirituais e perspectivas como os que ali estavam. Mas justamente por ter subido ao céu e não ter sabido manter-se lá ou buscar esse céu, é que Jesus depois diz: serás abatido até o inferno. Porque, creio, já estamos começando a alcançar o cerne do que Jesus está dizendo. Conhecimento espiritual
Consciência representa responsabilidade. Quanto mais lúcida, iluminada uma consciência, mais responsabilidade ela tem para com os seus atos. Mais responsabilizável é ela e mais lhe custa, em termos de sofrimento e remorso, os desvios da lei. Essa é a ideia aqui do inferno. Não o inferno material, como nós imaginamos, literalmente, na construção teológica dos séculos. O fogo que queima incessantemente, sobre o qual Jesus faz referência, o fogo eterno, que vemos muitas vezes no Evangelho, não é símbolo de um castigo material interminável no tempo. Porque vem o Espiritismo, os próprios Espíritos a nos dizerem: todos os Espíritos chegarão aos píncaros do céu, do reino. Nenhum Espírito se perderá. Agora, esse inferno, esse fogo eterno do qual Jesus fala, é a imagem que ele encontrou para nos expressar as lutas internas da consciência culpada, da consciência que tinha recursos de discernimento e ainda assim, desviando-se, mantendo-se na postura refratária de resistência à mudança, compra para si as labaredas internas do remorso. Emmanuel tem uma mensagem muito interessante no livro Justiça Divina, chamada Fogo Mental, em que ele explica para nós a melhor explicação que já tive, o que já pude ver até hoje sobre a imagem do fogo eterno utilizada por Jesus, o que é esse fogo. As labaredas do remorso. Por que eterno? Já ouvimos falar da expressão eterno enquanto dure. Enquanto existe o combustível que alimenta esse fogo, lá ele existirá. Enquanto há no espírito orgulho, resistência, dureza, insensibilidade, que são o combustível do fogo infernal do remorso, lá ele estará. Porque a sua função é consumir no espírito aquilo que seja desvio, aquilo que seja imperfeição. É colocar por terra as muralhas que a gente vai construindo de separação em relação a Deus, de insensibilidade e endurecimento do nosso coração, para que então abramos-nos à luz, abramos-nos à renovação. Essa é a ideia da eternidade do fogo. Existe enquanto há resistência, enquanto há o que o alimente. E nessa mensagem, Fogo Mental, Emmanuel diz que para as almas mais sensibilizadas, ou poderíamos dizer, para as almas mais conscientes, cuja consciência já foi mais esclarecida quanto aos ditames da lei, aos parágrafos da lei divina, para essas consciências basta um simples desvio da lei divina, algo que para nós talvez nem seria tomado assim como uma grande falta, mas para as almas já mais lúcidas e conscientes, um simples desvio lhes custa às vezes grandes labaredas mentais. Ao passo que para as almas ainda muito embrutecidas, muito endurecidas, geralmente somente as grandes dores, as expiações dolorosas, dificílimas, é que começam a lhe sensibilizar para a necessidade das mudanças. Porque a consciência ainda está pouco esclarecida, a sensibilidade pouco desenvolvida. Por isso que, por vezes, alguns corações chegam a acreditar que aqueles que fazem o mal sequer sentem remorso. Mas fez o que fez tanta coisa ruim e parece nem sentir remorso. Como assim? Por ora, mais cedo ou tarde, a lei, que vai apresentando-se cada vez mais enérgica conforme a necessidade daquela consciência, lhe vai chamando a esse despertamento. Mas é assim que opera esse mecanismo. Por isso Jesus diz: tu, Cafarnaum, que subiste até o céu, descerás até ao inferno. Como a dizer, aquelas consciências que receberam muito em termos de entendimento do Evangelho, entendimento da lei divina, mais responsabilizáveis serão, a partir daí, pelas suas atitudes. Por isso Kardec chega a dizer, no Livro dos Espíritos, que aqueles indivíduos ainda muito embrutecidos, mais na origem da humanidade, ainda muito primitivos, que às vezes cometiam atos para nós considerados atrozes, talvez eram menos responsáveis ou menos culpados até do que aqueles ditos civilizados, com todo o conhecimento do Evangelho, que ainda cometiam atos considerados menos culpáveis do que aqueles cometidos por povos mais primitivos. Por quê?
O grau da consciência define o grau da responsabilidade. É o que nós vamos ver em O Livro dos Espíritos, na questão 780, 780A, quando Kardec está tratando com os benfeitores espirituais sobre os dois tipos de progresso, progresso intelectual e progresso moral. Ele pergunta primeiramente na questão 780, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E os espíritos respondem, decorre deste. Progresso intelectual, portanto, ele estimula, ele vai engendrando gradualmente o progresso moral, mas nem sempre o acompanha de muito perto. O que explica, às vezes, povos ou indivíduos muito cultos, mas cuja moralidade está ainda muito aquém da cultura a que já se elevaram. O que explica, de certo modo, o nosso mundo de hoje. Tão repleto de conquistas no âmbito científico, no âmbito tecnológico, mas que ainda se vê às voltas com problemas tão antigos, como as guerras, como a fome, como a miséria. Progresso intelectual alcançando pontos, sublimes, progresso moral ainda engatinhando em alguns aspectos. Mas, como foi destacado aqui no conjunto, a gente vê que estamos avançando, sempre. Mas aí, na questão seguinte, 780A, Kardec indaga. Como, então, o progresso intelectual engendra o progresso moral? Como é que é esse processo em que o conhecimento, o progresso intelectual, vai gerando aos poucos o progresso moral? E os espíritos, então, trazem uma resposta muito interessante. Tornando compreensíveis o bem e o mal. Tornando compreensíveis o bem e o mal. O homem pode, desde então, escolher, discernir. O desenvolvimento da inteligência acompanha o desenvolvimento do livre-arbítrio e torna o homem mais responsável pelos seus atos. Aumenta a responsabilidade pelos atos. É o que dizem os espíritos. E é o que está figurado para nós, de maneira alegórica, naquele texto que é maravilhoso, do primeiro livro das Escrituras, o livro de Gênesis. Em especial no capítulo de número 3, quando nós temos aquela interação entre Adão, Eva e Deus no jardim, que por nós, ao longo dos séculos, e mesmo ainda hoje, às vezes é tão superficialmente lido e entendido aquele texto, tomado quase como uma historinha assim, da carochinha, uma invenção, mas é um texto tão profundo, psicologicamente falando, espiritualmente falando, quando a gente penetra os símbolos, porque nós temos aquela orientação divina para Adão e para Eva sobre o que fazer, o que não fazer, que é um símbolo do acesso desse conhecimento da lei divina. Então, eles desobedecem a Deus, comem ali do fruto do conhecimento do bem e do mal, e diz o texto, então, lá de Gênesis, que os seus olhos se abriram e viram que estavam nus. E colheram ali algumas folhas de figueira e coseram para si aventais, ou saias, para cobrirem a sua nudez. De repente, eles ouvem que a presença divina estava ali no jardim, ouvem a voz de Deus lhe chamando, onde estão? Fogem da presença divina, escondem-se. Quando Deus, então, os acha, pergunta, por que fugiram? Onde estavam? Porque ouvimos a sua voz e tivemos medo. O que é esse símbolo, gente? Senão o símbolo do desabrochar da razão, do discernimento moral, em que a criatura, passando agora a entender o que é o bem e o mal, de repente vê-se nu, de repente identifica que não consegue estar na presença de Deus por conta da culpa, porque sabe que desatendeu aos ditames divinos, e então a gente foge. Esse é o símbolo do nascimento da consciência moral, do discernimento, quando a criatura começa a entender que existem atos que são atos equivocados perante a lei. E ao invés de lidar frente a frente com esses atos para corrigir, muitas vezes o que nós fazemos? Fugimos. Ou tentamos encobrir a nossa nudez. Daí o símbolo das folhas de figueira que eles tentam utilizar para cobrir a sua nudez. Somos nós que vamos construindo projeções sobre nós mesmos, no orgulho, na vaidade, no fundo tentando esconder de nós mesmos, ou fugir dentro de nós mesmos da voz consciencial, da presença divina.
É a primeira representação que temos ali nas Escrituras do processo de culpa, do processo de discernimento moral, da criatura se vendo perante Deus e perante a lei divina, tomando consciência e entendendo que a consciência significa ou está atrelada à responsabilidade. Mas ao invés de lidar com a responsabilidade, muitas vezes o que faz o espírito? Foge. Daí nascem os complexos de culpa, né? Porque a culpa ela é um alerta que serve até o ponto de nos despertar para o erro cometido. Agora, manter a culpa é adoecer, é estagnar. É, no fundo, como diz a Joana, fugir à responsabilidade da retificação. É isso que está simbolizado naquela cena aparentemente ingênua de Adão no jardim, fugindo de Deus. O que é o jardim senão a consciência da criatura? O que é a presença divina pelo jardim senão a voz interna de Deus manifesta na consciência, chamando-nos às contas? E o que é aquela tentativa frustrada de Adão de cobrir-se ou de fugir de Deus, senão a representação do que tantas vezes temos feito, com o conhecimento adquirido, fugindo da linha de coerência que ele nos pede e sofrendo por isso. Então esse é o desabrochar da razão. O progresso intelectual, acessar o conhecimento, vai nos trazendo responsabilidade. Responsabilidade pede-nos maturidade, pede-nos coerência entre o que já é sabido e o que deve ser agora vivido. Por isso, uma grande psicanalista, Melanie Klein, dizia, certamente baseada nessa metáfora de Adão, do paraíso, do fruto, ela dizia, quem quer que coma do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. O fruto do conhecimento nos tira do paraíso da estagnação, do paraíso, entre aspas, da ignorância. Porque às vezes parece ser bom mantermos-nos na ignorância, porque não há cobrança, não há responsabilidade, mas também não há progresso, não há desenvolvimento, não há amplificação de felicidade, de potências do ser e do espírito. Então é um aparente paraíso, do qual vamos sendo expulsos pelo conhecimento, pela luz que vai nos visitando, que a partir daí passa a ser em nossa vida chamamento à responsabilidade. Uma coisa era errar quando não tinha esse metro, essa referência, esse crivo. Outra coisa será errar daí por diante, porque aí será um erro com consciência de causa e, portanto, com maiores responsabilidades. É o que nós sentimos. Quantos de nós, ao travarmos contato com o Espiritismo, por exemplo, ou com o Evangelho de Jesus, não vamos gradualmente despertando para posturas nossas que agora nos incomodam, mas antes não nos incomodavam. Antes, às vezes, éramos ásperos, duros, intransigentes, e aquilo parecia nem soar um alerta dentro de nós. Agora, à luz do Espiritismo, do Evangelho, de repente, quando identificamos ainda esses desvios, aquilo já leva-nos internamente a toda uma reflexão, como que uma sirene, um apito já se faz ouvir na consciência. A gente faz e de repente já tem aquele insight, aquela percepção, puxa vida, o que eu fiz? Antes sequer reconhecíamos isso. Isso é sinal de consciência mais esclarecida. Isso é sinal de que temos sido expulsos do paraíso em decorrência do conhecimento que temos adquirido. E é esse o grande chamamento que Jesus está fazendo a Corazim, a Betsaida e a Cafarnaum, que passam a representar agora não mais cidades da Palestina antiga, da Galileia. Corazim, Betsaida e Cafarnaum representam estados de conhecimento, estados espirituais daqueles que já estão mais informados sobre o Evangelho de Jesus. Em especial Cafarnaum, fazendo uma conexão agora com nós, os espíritas, conosco, melhor dizendo, os espíritas de hoje. Cafarnaum significa aldeia da consolação. E o Espiritismo recebe do alto o nome de Consolador Prometido. Então podemos muito bem fazer essa ponte, essa ligação entre Cafarnaum e nós, os espíritas de hoje. Porque nós hoje moramos na Cafarnaum espiritual. No Espiritismo, nós temos acesso a um entendimento do Evangelho que é o mais profundo por hora recebido pela humanidade, em termos de interpretação, de aprofundamento, graças à contribuição dos próprios espíritos. Então, de certo modo, nós habitamos a Cafarnaum dos dias modernos.
E o alerta que Jesus faz a Cafarnaum de outrora é o alerta que Jesus faz aos espíritas, nós, de agora. Cafarnaum, que foste elevado até o céu. E nós, espíritas, devassamos o céu, as moradas do Pai, entendemos o que é o céu, entendemos o que nos aguarda e o que nos espera. Imaginemos, portanto, a magnitude de nossas responsabilidades. É isso o que nós precisamos compreender, ligando a fala do Mestre àqueles tempos com a nossa condição hoje. E isso nos faz recordar de uma experiência vivida pelo próprio codificador. Na origem do processo da codificação, quando ainda preparava o Livro dos Espíritos. Conta-nos Humberto de Campos, capítulo 7 do livro Cartas e Crônicas. Ele nos traz uma história, uma revelação dos bastidores de composição da doutrina espírita muito interessante. Ele é procurado, na verdade, Chico Xavier é procurado por algum companheiro espírita que chega para o Chico e diz: Chico, eu estou aqui com uma dúvida, eu não consigo entender uma coisa, porque parece que todo espírita que volta do além para deixar o seu recado, vem sempre lamentando o tempo perdido, não ter feito mais. Parece que todo espírita que volta do mundo espiritual para falar conosco vem com complexo de culpa. E ele não conseguia entender muito bem isso. Um que foi conhecido aqui entre nós por ter feito tanto, chega lá por meio da mediunidade e diz que não fez tanto quanto deveria. O outro, que também foi um conhecido trabalhador, muito ativo, etc., volta lá por meio de um médium e diz que lamentava o tempo que perdeu. Poderia ter feito muito mais. Eu não consigo entender isso, Chico. Parece que todo espírita no mundo espiritual tem complexo de culpa. Qual o sentido disso? E aí, Humberto de Campos, irmão X, é que vem responder a esse irmão, dizendo que reconhecia o trabalho louvável dos espíritas por meio da caridade, da assistência e tudo mais, mas, acrescenta ele, tanta liberdade, porém, receberam para a interpretação dos ensinamentos de Jesus, que sinceramente não conheço neste mundo pessoas de fé mais favorecidas de raciocínio ante os problemas da vida e do universo. Carregando largos cabedais de conhecimento, é justo guardem eles a preocupação de realizar muito e sempre mais a favor dos seus irmãos na Terra, detidos ainda pelas ilusões ou pelas inibições no âmbito do conhecimento, do entendimento da vida espiritual. Então, Humberto de Campos já começa a trazer o porquê dessa consciência espírita do lado de lá ser geralmente a que mais se cobra, ser geralmente aquela que mais exige de si. Porque eu me recordo de uma frase do seu Honório, né, querido Honório Abreu, ex-presidente da União Espírita Mineira, em que ele dizia assim: o Espiritismo não nos exige nada, mas ele espera tudo. Porque o Espiritismo é uma doutrina de adesão voluntária. Não há imposição de regulamentos, de normas específicas, de hierarquias, de liturgias específicas. Claro, baseamos-nos sempre nas orientações primordiais da codificação e das obras subsidiárias seguras, mas essencialmente o Espiritismo é uma doutrina de liberdade de consciência e de atuação, em que nada se exige do indivíduo, mas a própria consciência esclarecida pela luz do Espiritismo muito há de esperar, muito há de lhe pedir. Então esse é o tom da conversa e da explicação que irmão X, Humberto de Campos, vai trazendo. E aí ele volta no tempo lembrando um caso que se deu com Allan Kardec. Quando ele preparava os primeiros textos para a composição de O Livro dos Espíritos, conta-nos Humberto de Campos que certa noite Allan Kardec foi dormir impressionado pelo relato de um sonho que Lutero havia tido e que muito lhe marcou. Qual que é esse sonho de Lutero? No livro Nas Pegadas do Mestre, de Vinícius Pedro Camargo, um grande espírita, expositor espírita, que deixou obras muito valiosas, ele tem lá um capítulo chamado Sonho de Lutero. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver um outro sonho de Lutero, no qual ele comparece diante ali do tribunal divino, e aí Satanás traz toda a lista dos seus pecados, ele, Lutero, diz que a lista era maior ainda, mas que pelo sangue de Jesus todos aqueles pecados estavam apagados.
Esse é um dos sonhos de Lutero que é comentado. Mas existe um outro sonho de Lutero, esse que foi trazido até nós por Vinícius, né, Pedro Camargo, em que ele diz que Lutero, certa feita, no sonho, ali em desdobramento, se viu às portas do céu, ali nos umbrais do reino de Deus, né? Do reino dos céus. E ali estava um mensageiro, né, um anjo divino que guardava a entrada dos céus, e então ele pergunta, quem estava lá nos céus? Os protestantes estão aí? E aí o mensageiro divino diz, não há protestantes aqui. E ele fica surpreso, mas como assim? Os protestantes não são salvos, então, mediante o sangue de Jesus Cristo? E o mensageiro divino, então, lhe responde, repito, não há protestantes aqui. Porventura estarão aí, talvez, então, os católicos? Doutrina a qual abjurei? Também não estão aqui os católicos romanos. Não os há aqui. E aí Lutero vai ficando, né? Mas quem está aí, então? Talvez os seguidores de Maomé ou de Buda? Também. Em ambos os casos, aqui não estão. Porventura, então, o céu está desabitado? Não há ninguém no céu? E então o mensageiro divino lhe responde, não. Existem aqui incontáveis habitantes nas múltiplas moradas da casa do Pai. Quem então está nos céus? Quais são esses? A que religião pertenciam na terra? A que crença professavam esses que estão nos céus ou estes que se salvam? E então o mensageiro divino responde, a todos e a nenhuma. A todas as religiões e a nenhuma ao mesmo tempo. Porque aqui não se cogita de denominações ou de dogmas. Aqui no céu, ou nos céus, estão os que em vida buscaram aperfeiçoar-se a si mesmos, os que visitaram as viúvas e os órfãos, os que buscaram acima de tudo a glória de Deus, o bem comum, a fraternidade, o amor ao próximo, a renúncia, o sacrifício. E ele vai elencando, uma hora Lutero fala, não, já chega, já entendi, volta para o corpo, preciso inserir alguma reforma na reforma. Alguma reforma de entendimento na reforma. Então, provavelmente foi esse o sonho que impactou Allan Kardec quando ele foi dormir. E aí ele vive uma experiência similar. Quando ele vai para o sono, vê-se em desdobramento acompanhado por um mensageiro divino, por um espírito superior. Só que ao invés de ir para as portas do céu, Kardec desce aos infernos. O inverso. Kardec desce a regiões muito densas, muito sombrias do mundo espiritual, onde ele via lá gritos muito dolorosos, imprecações, blasfêmias, e ele fica impressionado com aquele local que ele vê, né? Espíritos muito sofredores. Então, ele, como fez Lutero, pergunta para o companheiro, né, o espírito superior que acompanhava, quem são esses? E aí ele pensa primeiro, são os crucificadores de Jesus? E o espírito superior então lhe diz, não, os crucificadores de Jesus aqui não estavam, porque muitos deles não tinham ideia do mal que faziam. Foram amparados pela misericórdia divina, já retomaram as existências em reencarnações aí, e estão labutando por se retificarem perante a lei divina. Kardec então pensa, talvez os imperadores romanos, Calígula, Tibério, Nero, talvez estarão esses aqui que tantos males, fizeram à humanidade? Não. Muitos desses não tinham qualquer noção de espiritualidade. Voltaram às reencarnações de expiação, de retificação, amparados por mensageiros do alto. Alguns deles até já se elevaram a esferas superiores. Outros ainda seguem em lutas expiatórias na Terra. Em lutas de retificação. Kardec, então, vai pensando consigo. Talvez, então, os algozes dos cristãos dos primeiros tempos estarão nessa região de profundo sofrimento. E então o mensageiro, não, também aqui não estão. Porque a imensa maioria deles eram espíritos quase que brutos, quase que selvagens, embora as tintas de civilização que possuíam. Foram amparados pela misericórdia divina e voltaram à vida, às experiências, às reencarnações, para as retificações necessárias. Kardec, então, tentando, mais uma vez, conceber os que estariam ali, começa a pensar nos grandes conquistadores que semearam na história da humanidade muito sangue e muitas lágrimas. Aníbal, Gengis Khan, Alarico I e outros nomes. Ele vai
vai enumerando aquilo, mas antes que ele pudesse perguntar, o benfeitor lhe disse: também estes aqui não estão. Estão em processo de luta, certificação. Então Kardec pergunta: quem são os que aqui estão? E então o Espírito diz: em geral, estão aqui os cristãos de todos os tempos, perfeitamente informados da mensagem de Jesus, mas que em nada harmonizaram as suas vidas ao que haviam conhecido. Por quê? Porque Deus é assim, um punidor por excelência? Não. A própria consciência daqueles corações é que os levava àquela condição, porque tendo subido ao céu, como Cafarnaum, em termos de informação, desceram depois ao inferno, porque não souberam manter a altura do conhecimento já recebido, o mínimo de coerência na proposta de vida a ser tomada. Isso nos faz lembrar um outro caso muito conhecido de nós espíritas, mais um desdobramento, dessa vez de Eurípides Barçanufo, que sente certa noite sendo levado a esferas sublimes, né? Ele dorme lá em sua casa, desperta num movimento assim vertiginoso para o alto, sentia-se carregado por mãos diáfanas e vai sentindo um ambiente cada vez mais belo, cada vez mais ameno, uma atmosfera cada vez mais amorosa, mais envolvente, quando de repente se vê diante de uma longa campina verde, muito bela, luminosa região, e ele começa a caminhar alguns passos, quando mais adiante vê um homem sentado. De repente ele estaca, sem conseguir dar mais um passo sequer, porque ele percebe ser aquele homem o próprio mestre. E mais, ao olhar mais atentamente para a figura de Jesus, percebe ele que o mestre chorava. Diz Hilário Silva, que é quem nos traz essa mensagem através da psicografia de Chico Xavier, que nessa hora Eurípides queria ser um cãozinho, para se aproximar do mestre e ali lhe fazer um carinho, ou poder de alguma maneira tirá-lo daquele estado de choro. Ele se sente ali esmagado por aquela grandeza, por aquele momento indigno de estar na presença do Divino Mestre. Mas vencendo aquela resistência, aquela impressão de estar diante de Jesus, ele volta-se para o Mestre e lhe indaga: Mestre, por que choras? E Jesus não lhe responde no primeiro momento, apenas o silêncio. E de alguma maneira, tentando ser útil, tentando ajudar, ele insiste ainda mais uma vez: choras pelos descrentes do mundo? E então que ele percebe que agora Jesus lhe corresponde ao olhar, volta seus olhos doces e amenos para ele e lhe diz: não, meu filho, não choro pelos descrentes do mundo aos quais devemos carinho e compreensão. Choro para aqueles que conhecem o meu evangelho, mas ainda não o praticam. Eurípides desce, fulminado pela resposta ao corpo, e diz que dali por diante assume para consigo o compromisso de servir incansavelmente até o último suspiro no corpo. E assim o fez, quando desencarna de gripe espanhola em 1918 em Sacramento, trabalhando até a última gota de energia do seu corpo, servindo ao Mestre. Então foi mais ou menos o que Kardec viveu. E aí conta-nos Humberto de Campos que, impressionado com aquela resposta do benfeitor, ele volta ao corpo. E à noite mesmo ainda, marcado, né, por aquilo, ele elabora a questão de número 642 do Livro dos Espíritos, que seria apresentada no dia seguinte aos Espíritos. Para agradar a Deus e garantir ou assegurar a nossa posição futura, bastará não praticar o mal? E os Espíritos então responderão: não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque responderá o homem pelo mal que haja nascido do bem que não fez. Então nós sabemos agora em que contexto surge essa pergunta de Kardec, depois do sonho que ele teve, acerca da responsabilidade moral atrelada ao conhecimento. Por isso a mensagem é intitulada por irmão X, Humberto de Campos, Consciência Espírita. Porque como Cafarnaum, nós temos vivido nessa aldeia de consolação, com as lições de Jesus tão ao nosso alcance, tão claras, tão compreensíveis, porque explicadas por inúmeros espíritos.
Emmanuel, Joana de Ângeles, os benfeitores da codificação, dentre eles os próprios apóstolos, alguns, Paulo comparece mais uma vez, outros grandes luminares da humanidade, explicando-nos a lição de Jesus. Então o Espiritismo tem sido para nós a aldeia de consolação. Cafarnaum. E por isso a frase de Jesus a nós hoje ainda ecoa: e tu, Cafarnaum, te elevaste ao céu. Que temos a força, a disciplina, o empenho de fazermos dignos desse nome que está empenhado em nossas vidas. E do conhecimento que nos foi depositado nos corações e nas consciências. Porque, talvez até por isso, tem Eurípides Barçanufo fundado no mundo espiritual o Hospital Esperança, que tem acolhido majoritariamente os espíritas em situação muito lamentável pós-desencarnação, justamente por esses complexos de culpa. No livro Os Mensageiros, nós temos nos primeiros capítulos, boa parte dos primeiros capítulos, o 4, o 7, o 8, o 9, são casos de espíritas falidos. E é um estudo imprescindível para nós, médiuns, doutrinadores, Belarmino, doutrinador, Otávio e outros nomes ali, espíritas que receberam muito, que foram preparados em nosso lar, estudaram, prepararam-se, receberam o aporte de benfeitores, tiveram as suas reencarnações abonadas e que retornaram em quedas clamorosas e muito dolorosas. E aí, no capítulo 6 do livro Os Mensageiros, há uma comunicação de um espírito chamado Telésforo, que é um nome grego, né? Ele trabalhava no Ministério da Comunicação, e ele traz para nós uma reflexão sobre essa queda dos médiuns. Ele fala dos médiuns, dos doutrinadores, mais em específico, mas a gente pode expandir isso para nós, espíritas em geral, como chamamento, como alerta para todos nós. E ele diz assim que a causa geral desses desastres é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. A causa geral é deixarmos que esse senso de responsabilidade em nós talvez se adormeça. Caímos na acomodação, como temos feito em muitas outras experiências da matéria, em outras denominações religiosas, em que nos acomodávamos com uma certa ritualística, com o cumprimento de certos rituais paradigmáticos ou mais convencionais, digamos assim, esquecidos dessa responsabilidade maior de fazer reluzir em nós a mensagem de Jesus. Ou como sintetiza a proposta Paulo, né, a proposta de cada cristão, de revestirmos-nos de Cristo. Então é preciso, e por isso uma reflexão como essa, deixar o senso de responsabilidade muito aceso em nós, por mais que isso nos incomode. Por mais que pareça só puxão de orelha de Jesus ou da espiritualidade, é importante que a gente sinta esse choque, a gente sinta esse chamado, para que não cheguemos ao mundo espiritual nessas condições. Por isso continua o Telésforo. Quantos de vós fostes abonados aqui no mundo espiritual por generosos benfeitores que buscaram auxiliar-vos, conduídos de vosso pretérito cruel? Quantos de nós, os que hoje aqui estamos, não recebemos o amparo, o abono reencarnatório de espíritos que vão muito à frente, espíritos de nossa família espiritual, que nos amam profundamente, que voltam-se sobre os próprios passos para nos estenderem as mãos, com muita paciência, com muita misericórdia. A gente vê o caso de uma Alcínio no livro Renúncia, o caso de um Quinto Varro no livro Ave Cristo, espíritos que se sacrificaram por espíritos amados que estavam ainda muito aquém, e achamos que são eles somente os beneficiados, o Tassiano ou a família de Alcínio, que tem espíritos desse porte a lhes amparar. Esquecidos de que nós também os temos. Talvez não lembremos dos seus nomes aqui agora, mas nós também os temos. Um Quinto Varro, uma Alcíone em nossa família espiritual. Corações que vão muito à frente e que nos abonaram, que nos ampararam, que prepararam com muito carinho o projeto que agora estamos inseridos, da presente encarnação. Quantos de vós partistes entusiastas, formulando enormes promessas? Às vezes, dizem os espíritos, eles precisam até, os benfeitores, nos convidar a pisar um pouquinho no freio, porque a gente
a gente quer abraçar muito e eles conhecendo melhor a natureza humana, falam, não, vamos fazer um projeto mais singelo, né? Um pouco mais realista e menos assim tão entusiasta. Mas a gente partiu de lá, repleto de sonhos, de anseios de construção com Jesus. Entretanto, não soubestes recapitular dignamente para aprender a servir conforme os desígnios superiores do Eterno. Quando o Senhor vos enviava possibilidades materiais para o necessário, regressáveis à ambição desmedida. Então, quando Jesus nos convida a uma vivência, às vezes, de mais simplicidade, mais singeleza, de aprender a valorizar o necessário, a gente dá vazão de novo às ambições, aos excessos, ao supérfluo. Vive incontente, vive achando que não tem o suficiente, quando a vida nos tem convidado a aprender a riqueza do necessário e do simples. Ele segue dizendo, ante o acréscimo de misericórdia do labor intensificado, agarrastes a ideia da existência cômoda. Então, quando a vida nos proporciona labor mais intenso, seja no âmbito da família, seja no âmbito da atividade espírita, seja até no âmbito profissional, como convite a reconhecer o valor do trabalho, a gente fica sonhando com comodidade, com facilidade. Junto às experiências afetivas, preferistes os desvios sexuais. Ao lado da família, voltastes à tirania doméstica e aos interesses da vida eterna, sobrepusestes às sugestões inferiores da preguiça e da vaidade. Então, o alto fornecendo-nos o de que necessitamos, o mais essencial, primordial, e nós ainda nos apegando às velhas recapitulações de muitos séculos, aos caminhos já tantas vezes percorridos que nos levaram aos mesmos abismos, às mesmas quedas em que temos caído secularmente. É preciso renovar, é preciso voltarmos para o mais alto a partir desse senso de responsabilidade. Deste-vos, na maioria, a palavra sem responsabilidade e a indagação sem discernimento, amontoando atividades inúteis. Então, multiplicando uma série de atividades que efetivamente não edificam, de buscas que efetivamente não são as primordiais. E aí ele prossegue mais adiante. Que resultado atingimos? Grandes massas batem as fontes do espiritismo sagrado, tão só no propósito de lhe mancharem as águas. Não são procuradores do reino de Deus os que lhe forçam desse modo as portas, e sim caçadores dos interesses pessoais. Então Telésforo aqui está indo na ferida, dizendo, muitos de nós espíritas estamos transmitindo uma imagem do espiritismo confusa, discrepante do que de fato ele é. E muitos corações se aproximam do espiritismo não buscando o reino, mas interesses imediatos, satisfações passageiras, soluções mágicas, porque os espíritas não temos conseguido mostrar ele tal qual ele é. Como um dia um Chico Xavier fez, como um dia um Eurípides Barçanufo fez. O espiritismo naquilo que ele é, aldeia de consolação sim, mas chamamento ao céu, chamamento à responsabilidade moral, a uma vivência condigna, coerente, não se nos pede perfeição, mas clima de aperfeiçoamento, de sinceridade, de empenho, para que o espiritismo seja conhecido tal qual deve ser, e não como uma proposta de soluções mágicas ou de alívio fácil e imediato às questões transcendentes da vida. Então Telésforo está sendo aqui enérgico como mestre para conosco, dizendo, olha, que espiritismo nós temos mostrado às criaturas? Um espiritismo que ante as dores desanima? Um espiritismo que ante as lutas descrê? Um espiritismo que, vinculado ao cristianismo, a boa nova rediviva, está triste, deprimido, aquém, preguiçoso, desanimado do trabalho a ser feito? Um espiritismo vivo, ativo, confiante apesar de. O nome do espiritismo, o nome do cristianismo redivivo, o nome do evangelho está empenhado em nossas vidas. É uma responsabilidade deveras grande para ser menosprezada. Mas não vejamos a responsabilidade só como um fardo, só como um peso. Vejamos a responsabilidade como uma chave libertadora, como uma bendita oportunidade de, enfim, avançarmos. Entendamos a disciplina
a que a responsabilidade nos propõe, não como, dizia o Chico, não como as celas da prisão, mas entendamos a responsabilidade e a disciplina antes como a chave que abre essas grades ou que abre essas portas. E ele continua: são os sequiosos da facilidade, os amigos do menor esforço, os preguiçosos e delinquentes de todas as situações que desejam ouvir os espíritos desencarnados, receosos da acusação que lhes dirige a própria consciência. Então, porque não querem lidar com a própria consciência, que já lhes orienta sobre o que fazer, buscam novidade. Buscam ouvir esse ou aquele espírito, nem sempre espíritos comprometidos com a verdade, buscam essa ou aquela leitura, nem sempre as leituras mais edificantes, que lhes atendam os caprichos, ou que lhes aprovem determinadas posturas, quando fogem daquilo que é a essência, daquilo que é a mensagem mais pura. Por isso Chico, quando buscado, por aqueles que no Espiritismo estavam ainda mais no âmbito da curiosidade do que propriamente da autoconsciência, buscavam Chico querendo saber das novidades. Chico, quais as novidades do mundo espiritual? Quais as novidades? O que está acontecendo com fulano, com ciclano? E o Chico então respondia: meu filho, a novidade mesmo é a boa nova. Essa é a novidade que a gente precisa entender, que a gente precisa ouvir ainda e sempre. As outras, vamos deixando para depois. Busquemos primeiro a primordial. A sede de proteção indevida azorraga os seguidores da ociosidade. A ignorância e a maldade entregam-se às manifestações inferiores no campo da mediunidade. Tudo por quê, meus irmãos? Porque não temos sabido defender o sagrado depósito do Espiritismo em nossas vidas. Por termos esquecido em nossos labores carnais que o Espiritismo é a revelação divina para a renovação fundamental dos homens. Não atendemos ainda como se faz indispensável à construção do reino de Deus em nós. Que possamos, portanto, meditar no que de fato tem representado o Espiritismo em nossas vidas. Na velha recapitulação da experiência religiosa acomodatícia, simplesmente formal ou convencional, ou nesse alerta bem aceso em nossa consciência para a magnitude dos nossos deveres e do compromisso moral que temos de expressar tanto quanto possível em nós mesmos um pouco mais de Jesus, um pouco mais do seu Evangelho a cada dia. Que saibamos aproveitar o fato de estarmos vivendo agora nessa Cafarnaum espiritual e mantermos dignos das revelações do céu que nos tem alcançado de maneira tão profusa e abundante, para que o céu se revele cada vez mais em nós, abrindo para as outras consciências e corações que conosco caminham também um pouco dessas portas e desses caminhos que haverão de nos levar a todos a esse reino dos céus que esperamos. Que Jesus nos abençoe e nos inspire muita luz, muita paz, muito discernimento e muito compromisso em nossa vivência espírita com o Mestre. Muita luz a todos.